Além do modelo conceitual, também existe o modelo lógico. O modelo lógico já é uma etapa que vai descrever as estruturas lógicas que estarão no banco de dados. E quando eu digo descrever as estruturas lógicas, eu digo até mesmo as suas ligações, as suas chaves, os seus componentes. Então aqui, no modelo lógico, que vem após a construção do modelo conceitual, nós já temos a ideia de descrever todas as estruturas lógicas que estarão presentes nesse banco de dados. E é nesse ponto que vai ser feita uma análise dos limites impostos por alguma tecnologia de banco de dados, onde há necessidade de escolher se eu vou utilizar um banco de dados hierárquico, de rede, relacional, orientado a objetos. Para a gente entender um pouquinho, por exemplo, um banco de dados orientado a objetos, cada informação é armazenada na forma de objetos com a determinação de métodos e propriedades. Existe também o banco de dados hierárquico, onde os dados vão ser representados como uma estrutura de árvore. Esse modelo é composto justamente por uma hierarquia de registros de dados, onde eu tenho um respeito à hierarquia nessa representação dos dados. Temos também o modelo de rede, onde os registros são vinculados uns aos outros, formando conjuntos comuns de dados. E aqui, talvez o mais cobrado em provas de concurso, justamente os bancos de dados relacionais. Quando a gente fala sobre relacional, ele vai representar os dados como uma coleção de linhas e colunas em tabelas. A base de construção de um banco de dados relacional é justamente essa ideia de tabelas com as ditas colunas e também as linhas. Vamos fazer uma questão da SES Gran Rio sobre esse assunto. Um banco de dados relacional pode ser definido como um ou uma. Letra A, banco de dados de informações relacionadas a outros bancos. Letra B, conjunto de IDEs desenvolvidas para criar programas. Letra C, conjuntos de tabelas, cada qual designada por apenas um nome. Letra D, coleção de relações que constituem os registros de um atributo. E a letra E, relação que processa os executáveis de um sistema administrativo. Como acabamos de ver na imagem, o que eu disse sobre banco de dados relacional? Representa os dados como uma coleção de linhas e colunas em tabelas. É a base de um conceito de banco de dados relacional. Então aqui a resposta, eu só encontrei tabelas na letra C, então aqui eu vou marcar para vocês letra C de Canadá como a resposta correta. Um banco de dados relacional pode ser definido como um ou uma conjunto de tabelas, cada qual designada por apenas um nome, quer dizer, cada tabela tem o seu próprio nome. Eu tenho lá no meu banco de dados a tabela alunos, a tabela cursos, a tabela pedidos e assim por diante. Então, é um conjunto de tabelas, cada qual designada por um nome. Isso é um conceito que a própria SES Gran Rio deu como certo aqui para banco de dados relacional. Bem, seguindo adiante, pessoal, nós também temos a ideia do modelo lógico estar atrelado, nesse caso do banco de dados relacional. O modelo lógico deve definir quais tabelas que o banco de dados contém. E para cada tabela, quais os nomes das colunas. Então, quando a gente fala da responsabilidade do modelo lógico, diferente da responsabilidade do modelo conceitual, no modelo lógico, principalmente quando é um modelo lógico relacional, em um banco de dados relacional, ele vai ter que definir quais são as tabelas que esse banco de dados contém e para cada tabela quais os nomes das colunas. Por exemplo, numa representação de forma textual no modelo lógico, eu teria que descrever. Temos ali a tabela aluno e nessa tabela aluno temos o seguinte campos: matrícula, nome, salário, cidade, CEP. Inclusive, no modelo lógico é comumente definida as chaves, como por exemplo a chave primária, que vai dar unicidade aqui à ideia dessa tabela para, nesse caso, matrícula, o campo matrícula aqui definido como chave primária. Depois a gente também vai entender esses conceitos. Mas no modelo lógico, então, aqui eu tenho uma representação da forma textual do modelo lógico. Vamos observar uma questão sobre esse assunto, então? Acompanha comigo aí passo a passo. Na fase de modelagem de um banco de dados, o modelo que analisa os limites impostos por alguma tecnologia de banco de dados é o, percebe? Na fase de modelagem de um banco de dados, o modelo que analisa os limites impostos por alguma tecnologia, porque o modelo conceitual não se importava com a tecnologia,
Mas o modelo lógico se importa sim com a tecnologia do banco de dados, verificando se vai ser relacional, se vai ser orientado a objetos, se vai ser hierárquico. Bem, então aqui eu vou responder modelo lógico, porque é nesta fase de modelagem que nós vamos ter que verificar os limites impostos por alguma tecnologia de banco de dados. Há que se ter essa preocupação e essa definição no modelo lógico, no modelo conceitual não, né? Bem, seguindo adiante, tem mais uma questãozinha aqui que eu trouxe sobre o mesmo assunto, dizendo assim, ó, quando se transforma um modelo conceitual em um modelo lógico, que é a próxima etapa, os dados passam a ser vistos como estrutura de dados voltadas para as características do modelo lógico escolhido, hierárquico, rede, relacional, etc. E aí, pessoal, o que vocês acham? Está perfeito, está certo, porque quando eu transformo um modelo conceitual que não se preocupa com a tecnologia, mas quando eu transformo um modelo conceitual em modelo lógico, os dados passam a ser vistos como uma estrutura voltadas para as características do modelo lógico escolhido, hierárquico, rede, relacional, etc. Essa é uma escolha no modelo lógico, sem dúvida nenhuma, por isso correta essa questão. Outra questãozinha interessante diz o seguinte, a respeito do modelo conceitual e lógico, normalmente considerados no projeto de banco de dados, julgue os seguintes itens. Ele bota, a seguir apresenta-se uma representação de forma textual no modelo conceitual. E aí ele botou, lembra o exemplo de antes? Aluno, que é a tabela, depois colocou os campos matrícula, nome, salário, cidade e CEP. E ele está dizendo que isso é a forma textual do modelo conceitual. Não, isso é a forma textual, como vimos antes, no modelo lógico, observa comigo lá, ó, representação de forma textual no modelo lógico, não no modelo conceitual. Então aqui a resposta, vamos ir lá, está errada, porque o certo seria dizer que a seguir apresenta-se uma representação de forma textual no modelo lógico, é aqui que vai ter essa descrição, portanto errado essa questão.